Vamos lá, pessoal do sétimo ano, para a nossa 12ª aula de ciências com o professor Paulo Sérgio. Hoje nós iremos tratar novamente sobre vírus, vamos dar uma revisada. A gente já deu uma estudada um pouco sobre eles, mas hoje, para acompanhar as aulas da TV, para a gente não ficar em discordância com a aula da TV, a gente vai de novo dar uma olhada aqui nos vírus, tá bom? No assunto aqui sobre os vírus. Então vamos lá. São vírus. São pequenas estruturas, né? Estruturas microscópicas, ou seja, só podem ser vistas através do microscópio, e esse microscópio tem que ser um microscópio eletrônico. E ele apresenta algumas estruturas aí, ó. Ele tem esse envoltório, também chamado de envelope, que protege o material genético, que são essas cordinhas aí amarelas, né? Esse material genético é que tem as características para produzir novos vírus. Os vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não se alimentam e não realizam o metabolismo. Por eles não se alimentar, não realizar o metabolismo, eles não se reproduzem, que são as características principais dos seres vivos, tá certo? Por enquanto, o vírus fora das células, eles não são considerados seres vivos. Mas como é feita a reprodução então, já que eles não se reproduzem por si só, eles por si só não têm essa capacidade de reprodução, de multiplicar-se. Então como é que faz para eles se multiplicar? Eles invadem as células, né? E após estarem dentro dessas células, eles liberam o seu material genético e aí eles vão compelir as células, ou seja, eles vão manipular as células, eles vão ficar tomando de conta das células, de controle da célula, fazendo com que essa célula reproduza eles, né? Reproduza o material genético dele, reproduza novos vírus. E é assim que eles conseguem se reproduzir. Nesse momento que eles estão dentro das células, aí sim, eles são considerados parasitas e aí podem ser considerados seres vivos quando dentro das células. Então vamos ver aí. Então eles aqui fora, eles são considerados apenas algo que não é ser vivo, um vírus. E aí, após ele penetrar na célula, aqui botar o seu material genético, aí eles vão começar a se reproduzir, né? Através das células, eles vão ser considerados ser vivo, porque eles vão começar a se reproduzir, né? As células, na verdade, vão reproduzir eles. O material genético deles vai ser colocado na célula e a célula, em vez de se reproduzir, vai reproduzir os vírus. E aí eles se multiplicam, vão se multiplicando cada vez mais, saem das células para contaminar outras células ou para contaminar as células de outros seres vivos, né? No caso, por exemplo, outros seres humanos. Por exemplo, quando há um espirro, uma tosse, que eles saem através da saliva, né? Eles se multiplicam e vão para todos os lugares. Então, existem muitas doenças provocadas por vírus, tá certo? A gripe, AIDS, sarampo, cachumba, hepatite infecciosa, chikungunya, catapora, varíola, dengue, febre amarela, raiva, poliomielite, que é a mesma paralisia infantil. Antigamente essa paralisia infantil era mais frequente. Hoje, através de campanhas mundiais, essa poliomielite está quase erradicada. Ela há muito tempo, desde 1980, que ela não é mais detectado o vírus da poliomielite aqui no Brasil. Alguns países da América do Sul ainda contêm esse vírus, mas no Brasil ele já foi dito erradicado. Mas ainda hoje há campanhas de vacinação para não permitir que esse vírus volte, né, a vir para o nosso meio. Gripe. Vamos falar da gripe aqui. Vamos falar de algumas dessas doenças, não de todas, algumas delas. As que estão mais frequentes no nosso meio. Gripe. Vírus influenza do tipo A, B, C e D. E os sintomas dela são: causa febre, coriza, que é o escorrimento do nariz, né? Tosse, cefaleia, dor de cabeça e mal-estar, né? O corpo fica ruim, né? A pessoa fica com mal-estar, o corpo não está legal. Então, a prevenção. Você pode se prevenir da gripe através de vacinas, né? Hoje, algumas vacinas, tem alguns tipos de gripe aí que são mais agressivas, como a H1N1, né? Tem vacinas para ela. Todo ano é lançado um novo modelo de vacina, porque esses gripes eles são mutantes, eles mudam de forma, né? E aí existe todo ano a pessoa tem que se vacinar.
né, para evitar, para ficar imune àquele tipo de gripe. Então, uma forma é vacina, outra forma é ficar um pouco mais afastado daquelas pessoas que estão tossindo, espirrando, né, que estão com sintomas da gripe. AIDS. AIDS é provocada pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, né? É uma sigla inglesa, né? Então, o que que acontece? A AIDS, gente, ela é transmitida justamente pelo contato sanguíneo, não é transmitida pelo abraço, pelo beijo. E como é que a pessoa está com AIDS? Às vezes a pessoa tem um vírus HIV, mas não tem a AIDS. E o que é essa AIDS? A AIDS é o seguinte: quando esse vírus HIV se apodera de algumas das nossas células, principalmente as células de defesa, como os linfócitos, que são as células que organizam a defesa do nosso corpo, eles começam a destruir essas células de defesa. Vão destruindo, né? As células de defesa são usadas para produzir o próprio vírus e aí eles vão destruindo essas células. Quando o nosso corpo não tem mais essas células de defesa, está incapaz de se defender sozinho, neste momento disse que a pessoa está com AIDS, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá certo? Que é a sigla para AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Você adquiriu a incapacidade de se defender de alguns organismos que existem na natureza. O nosso corpo, ele tem um sistema complexo de defesa. O nosso ambiente, ele está cheio de vírus, de bactérias, e a gente está sempre sendo contaminado. A gente não sente os sintomas dessas doenças que estão por aí, porque o nosso sistema de defesa está sempre trabalhando, destruindo esses organismos que entram no nosso corpo querendo provocar doença, tá certo? Então, o que acontece? Quando esses HIV destrói o nosso sistema de defesa, aí nesse momento a pessoa é dita aidético, né? Tá com AIDS. Nem sempre a pessoa que tem o HIV está com AIDS, porque às vezes o vírus está lá instalado, mas ele não destruiu o sistema de defesa. Então a pessoa tem um HIV, mas não é aidético, não está com AIDS. Por quê? Porque o sistema de defesa ainda está funcionando. Então, como é que eu posso prevenir? Outra coisa, gente, a AIDS não tem cura, apesar de ter tido a informação nessa semana, né? Foi postulado na mídia aí, foi colocado na mídia que um brasileiro, né? Após 15 meses de ter o vírus HIV, após 15 meses ele entrou num programa aí, experimental, né, para destruir esse vírus. Ele mais 3 pessoas, as outras 3 pessoas não tiveram muito sucesso, mas o vírus não foi mais encontrado no corpo dele, né? Após 15 meses de tentativa de encontrar o vírus no corpo, o vírus não foi mais detectado no corpo dele, como se ele tivesse se curado, tá certo? Então, aí já é uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas que têm AIDS, né? Já é uma porta aí de entrada para a cura da AIDS, né? Apesar de só ter tido esse desenvolvimento do vírus ser eliminado do corpo dele até agora, já é uma esperança, né? Sempre começa assim, devagarinho. E os cientistas vão produzindo cada vez mais substâncias cada vez mais eficazes para combater. Então começa assim. Lembrando que a AIDS não pega com abraço, nem com beijo, nem com doação de sangue, porque esse local que você vai doar sangue, os hemocentros, eles têm um sistema rigoroso de higienização, tá certo? Então a pessoa não tem possibilidade de pegar AIDS nesses locais. Compartilhar utensílios de higiene, como vasos sanitários, papel higiênico. Papel higiênico você não usa mais que uma vez, na verdade, né? Ou prato, colher, copo, xícara, não pega AIDS assim, tá certo? Você vai pegar AIDS lá, compartilhando agulha, com relação sexual com pessoa desconhecida, sem usar camisinha. Então é uma forma de se prevenir, não é? É não deixar o contato do seu sangue com o de outra pessoa, principalmente através de agulhas compartilhadas ou através de relação sexual com um desconhecido, né? E até mesmo às vezes você conhece, mas não tem muita certeza, não é? Você tem que usar a camisinha. Até a camisinha também é forma de prevenir outras coisas indesejáveis, né? Dengue. A dengue
o transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, ele é um vetor, ele leva o vírus de um lugar para o outro, ele só faz levar, ele não produz o vírus. Então, o Aedes aegypti, além da dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, também está envolvido nessas outras doenças aí também como vetor. Então, como é que eu posso evitar a dengue? A dengue é uma doença evitada através de não deixar o mosquito se proliferar, se multiplicar, não deixar a água parada, é o local onde ele possa se desenvolver. Então, é a forma mais eficaz de se proteger do mosquito, é não deixar ele se desenvolver, tá certo? Às vezes passa também um carro fumacê, né, para matar o mosquito, mas esse não é um método muito eficaz, porque esse carro fumacê, às vezes tem casas que é grande, esse veneno não chega até lá onde está o mosquito, tá certo? Então a forma é não deixar ele se desenvolver, é não deixar local apropriado que ele possa desenvolver. Qual é o local apropriado? Não deixar local onde se possa acumular água limpa, a água ficar parada lá e limpa, tá certo? Uma tampa de um refrigerante, pode ser uma casca de um ovo. A gente pensa que é uma coisa bem simples, mas só essa besteirinha aí pode provocar desenvolvimento. Ah, mas seca, mas não morre na mesma hora não. Apesar da tampinha lá que estava com os ovos secou, ficou lá, ele ainda demora ali um tempo e se a água cair lá de novo, ele vai crescendo, aos pouquinhos vai conseguindo se desenvolver, tá certo? Então essa daí é uma das formas mais eficazes. Pneu, garrafa, tudo isso aí é local onde ele pode se desenvolver. Então tem que olhar o quintal lá e ir atrás de local onde ele possa se desenvolver. Vacina, como eu falei antes, a gente vai falar da vacina. O que são vacinas? Vacinas é um método preventivo de pegar alguma doença, tá certo? Essas vacinas geralmente elas usam substâncias que enganam o corpo, preparando para uma possível contaminação, tá certo? Então o homem desenvolve alguma substância que vai enganar o corpo, dizendo que o corpo foi contaminado. Então nosso sistema de defesa vai lá produzir os anticorpos para neutralizar esse vírus, por exemplo, né? Apesar de ter sido um falso ataque, mesmo assim o corpo produziu esses anticorpos, né? Quando houver um ataque real desse vírus, o nosso corpo já está preparado e não vai deixar esse vírus se desenvolver, né? E aí a gente nem sintoma vai sentir, tá certo? Às vezes não é substância, às vezes o homem utiliza o próprio vírus de forma inativa, ou seja, um vírus que não vai provocar dano nenhum. Ele injeta esse vírus através da vacina no corpo da pessoa. De novo, o corpo vai ser estimulado a produzir anticorpos contra aquele tipo de vírus. E aí, apesar de ter sido um falso ataque, quando vier um ataque verdadeiro desse vírus, o corpo já vai estar preparado. Não vai dar tempo o vírus desenvolver para provocar algum sintoma na pessoa, tá certo? Esses sintomas, gente, geralmente só aparece como o vírus já se proliferou muito, já se espalhou muito, aí aparece o sintoma. Como a vacina evita que o vírus se desenvolva, né, se reproduza, contaminando as células, ele mata, não mata não, que o vírus não é nem vivo, ele não deixa o vírus se reproduzir, então você nem sintoma vai sentir. Então a vacina, o que a vacina faz? Ela imuniza uma pessoa. O que é imunizar? É deixar o corpo capaz de se defender antes que o vírus ataque, tá certo? A pessoa está imunizada, está incapaz de pegar aquela doença, tá certo? Diferença de um antibiótico. A vacina serve para prevenir, não deixar a pessoa não adoecer. O antibiótico já vai tratar a pessoa doente. E antibiótico não é para tratar vírus, é para tratar doenças provocadas ou por algum protozoário ou alguma bactéria, né? Que ele vai matar essas bactérias depois que ela já está instalada, depois que a pessoa já está doente, tá certo? A vacina é para nem deixar ficar doente. A vacina é preventiva, o antibiótico é curativo, ele vai matar depois que a doença está instalada. Então, pessoal, é sobre isso aí que nós falamos hoje. Espero que vocês tenham se esclarecido um pouquinho mais junto com a aula da TV. E eu vou passar uma atividade, essa atividade também está lá no livro, tá certo? Eu vou dizer, lá na atividade eu vou dizer as páginas que vocês podem também encontrar as mesmas questões. A atividade onde as páginas onde vocês podem encontrar também mais esclarecimentos sobre esse conteúdo,
para ajudar vocês a responder as atividades, tá bom? Um abraço em todos, até a próxima aula.